É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Paulo Okamoto, que é presidente da Fundação Perseu Abramo, sobre os 45 anos do PT, os desafios para se reconectar ao eleitorado. Paulo Okamoto, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês. Bom, nós vamos falar sobre essa necessidade de se reconectar ao eleitorado. Nós tivemos uma pesquisa divulgada pelo Datafolha hoje que mostrou uma marca inédita. Em 2 meses, a aprovação do presidente Lula caiu de 35% para 24%, pior índice dos 3 mandatos dele, e a reprovação também é recorde, passando de 34% para 41%. A pesquisa Quest anterior também tinha sinalizado a mesma tendência, teve a crise do PIX, teve a alta dos alimentos, que está sendo muito atribuída ao governo. E quando se fala dessa reconexão com o eleitorado, tem outros aspectos. O governo está até mudando a linguagem agora para chegar mais próximo ao eleitorado. Como é que o senhor avalia essa situação? Porque Lula retomou programas que fizeram muito sucesso nos primeiros mandatos, mostrou preocupação com a população mais pobre. Por que não está dando certo agora? Não, eu acho que, primeiro, nós atravessamos um período muito difícil em termos democráticos no país. E isso destruiu muitas coisas, não é? Destruiu os ministérios, destruiu políticas públicas, enfim, destruiu um conjunto de coisas que possibilitava, por exemplo, que o nosso país tivesse uma segurança alimentar, tivesse uma Conab com depósito. Tudo isso foi destruído. E você não reconstrói isso de hoje para amanhã. Então, essas coisas todas que o Lula tem feito nesses últimos 2 anos foi reconstruir todas essas políticas. E isso era uma grande promessa que ele fez, né? A promessa que ele fez é: vou cuidar do povo brasileiro, vou cuidar de todos, em particular dos mais frágeis. Isso ele está fazendo. Só que eu acho que isso não é suficiente. É preciso que agora a gente tenha a capacidade de mostrar para muita gente que não é beneficiado diretamente por essas políticas, que ela é beneficiada indiretamente. Quando a gente acaba com a pobreza, muita gente ganha. Quando a gente acaba com a falta de vagas no serviço médico, muita gente ganha. Quando a gente melhora a infraestrutura, muita gente ganha empresário, melhora a produtividade do país. Quando a gente investe pesado na educação, melhora a produtividade do país, melhora as condições das empresas, enfim. É um conjunto de políticas que está sendo feito que agora nós temos que discutir e conversar com a população para convencê-las, né? Se a nossa política está correta para transformar num país mais democrático, mais desenvolvido, mais justo e com muito mais felicidade e com muito mais oportunidade. Mas agora o eleitorado também tem outras prioridades, né? Já ficou evidente, inclusive o próprio presidente Lula já reconheceu a menor importância que se dá à carteira assinada, ao sindicalismo, que foi a base do Partido dos Trabalhadores. As pessoas estão preocupadas com o empreendedorismo. Proposta que foi apresentada, por exemplo, para quem trabalha com aplicativos, não foi aceita, porque se quer uma liberdade maior, esse crescimento por conta própria. Inclusive foi uma discussão muito colocada nas eleições municipais, e a gente vê no âmbito mundial esse tipo de preocupação. Por exemplo, Milei está adotando medidas muito duras na questão do ajuste fiscal, e ele ainda mantém a popularidade mesmo com a população sofrendo. Não é? Nós estamos vendo o Trump adotando medidas que podem ocasionar mais inflação. Então, não tem essa falta de conexão com novas prioridades do eleitorado, até para ampliar a base? Denise, eu acho que o mundo ficou mais individualista, né? Eu acho que a crise da globalização, que era toda uma teoria que tinha do sistema capitalista, é que os países têm que vender, quem tem o melhor preço coloca no outro mercado. Isso é muito bom porque desenvolve, cria competitividade, abaixa os custos. Ao fim e ao cabo, isso mostrou um fracasso, né? Hoje nós temos os Estados Unidos, que é a mãe do capitalismo, a mãe da liberdade de negócios, fazendo protecionismo, né? Protecionismo pesado. Então, o que aconteceu? Eu acho que a sociedade brasileira e também mundial, nós temos um capitalismo muito mais concentrador de renda. Nós temos aí, sei lá, 20 grandes empresários no mundo que são donos da metade da fortuna do mundo. Então, qual que é o problema que nós temos hoje? Né? Eu tenho filho, eu tenho neto. Se meu neto perguntar, onde que eu vou trabalhar para poder ter um emprego, que eu vou comprar minha casa, que eu vou pagar a educação dos meus filhos, que eu vou ter um bom convênio médico, eu vou comprar o meu carro, eu não sei dizer, né? O que eu sei dizer, não, então seja médico. Não vai dar para ter médico, já tem médico demais. Aquela discussão de trabalhar em redes sociais muitas vezes supera qualquer profissão. Então, mas isso que vai vendendo um pouco ilusão. Teve um momento que nesse país que a saída era ser jogador de futebol, teve um momento que a saída era ser influencer,
Tem um momento agora que a saída para muitas pessoas é jogar no tal do Betis, quem sabe fica milionário. Então, nós precisamos discutir a natureza da crise que nós atravessamos de sonho. Porque eu acho que o grande problema, que foi até aventado por você, que as pessoas não querem ser contratadas por CLT, não é verdade. Se você chegar para uma pessoa e falar, vou te contratar, vou te pagar 10 mil, vou te pagar 12 mil, eu duvido que a pessoa não queira. Agora, a pessoa não quer ser contratada pela CLT para ganhar milhão. Exatamente, depende do tipo de contratação. Lógico, eu prefiro, então, fazer bico, certo? Ser um empreendedor, né? Ser qualquer outra atividade, porque eu vou ter duas coisas, pelo menos, eu imagino que eu tenho essa possibilidade. A primeira possibilidade que eu tenho é de fazer o meu horário de trabalho. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você mesmo tem que estar aqui no horário, porque se não tiver, acaba, não tem programa. Então, é um estresse. E a pessoa também tem outra coisa, que é um pouco ilusão, mas também é verdadeiro. Para quem trabalha mais, eu posso ganhar mais. Então, se eu trabalhar mais como Uber, se eu trabalhar mais no iFood, se eu trabalhar mais como pedreiro, eu posso ganhar um pouco mais. E essas coisas são coisas valiosas para a classe trabalhadora. Então, o mundo empresário vai ter que discutir isso, o mundo do trabalho vai ter que discutir isso, o sindicato vai ter que discutir isso, todos nós vamos ter que discutir, porque não podemos ter uma sociedade em que a grande maioria do povo ganha como ganha no Brasil, ganha 3 mil reais. Né? Nós não podemos ter muita gente criando emprego de R$1.000. Então, nós temos que melhorar isso. E isso significa fazer uma bela de uma discussão sobre o rentismo no mundo. Agora, aí não é uma questão econômica apenas que tem pesado, e a gente vê no mundo todo também a questão ideológica. Né? Houve aí um crescimento da oposição àquelas pautas identitárias e de igualdade social, a política a política correta. Tudo isso exerceu um cansaço em parte da população, e a gente vê os presidentes que estão sendo eleitos, o perfil do discurso, não é? Então, houve uma oposição também àquelas pautas tradicionais de esquerda. E a gente vê que o presidente Lula ganhou a eleição numa oposição muito forte, polarização com Bolsonaro, que vai exatamente na contramão dessas propostas que ele defende em termos ideológicos, mas foi uma margem muito pequena. E quando a gente vê algumas pesquisas de simulação de segundo turno para 2026, Lula parece estacionado naquela faixa de 40%, 45%. Então, precisa avançar, tem que conquistar uma base maior. E aí entre os evangélicos também. Então, são vários temas, né? São vários temas complexos, que nós lá da Fundação sentamos, discutimos, tentando elaborar saídas para isso, não é? Porque também nós precisamos ver como conversar certos assuntos, né, que chama de identitário. Por exemplo, a questão do feminismo, né? O que é o feminismo, ao fim e ao cabo? É as mulheres terem direito ao mesmo salário, é a mulher ter direito a poder trabalhar, é a mulher ter o direito de dividir a responsabilidade das tarefas domésticas. Então, se as mulheres tiverem o mesmo direito, a mesma oportunidade de trabalhar, ganhar os mesmos salários, ter as mesmas oportunidades para fazer política, para ser o que quiser, isso é o feminismo. Né? Não é um rótulo, feminismo vazio. Mas agora tem político bem votado defendendo que o marido seja o provedor e as mulheres fiquem em casa. Então, ter adesão junto à sociedade. Mas, numa democracia, sempre tem pessoas que conseguem defender certas coisas, vão ter voto, tá certo? Mas o grosso, né? O grosso da população, o grosso do eleitorado que defende certa posição não são minoritários. Agora, o PT nos 45 anos agora vai escolher uma nova direção, e também há divisões em relação a isso, e eu acho que tem até uma certa relação com esse tipo de posicionamento ideológico. O seu nome foi cogitado, inclusive, para tentar pacificar, né? Gleisi Hoffmann sai. De lá tem o apoio, o ex-prefeito de Araraquara, que seria aprovado pelo presidente Lula, o nome dele surgiu. Não é? Eu não estou nem localizando, é Edinho Silva, que é ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro da Comunicação Social. Tem também o líder do governo na Câmara, José Guimarães. E há uma divisão do partido em relação a isso. O seu nome pode seguir adiante? Não. Primeiro que eu não acho que tem uma divisão do partido sobre isso. Hoje o partido é um partido muito forte. Você sabe que o PT é um partido diferente, um partido que escolhe sua direção na base. Nós escolhemos nossos dirigentes municipais democraticamente, os estaduais, os nacionais. Então é um processo muito, muito forte de debate, de discussão, certo? Sobre a conjuntura, sobre o Brasil, sobre a realidade. A Fundação está ajudando nesse processo. E nós vamos escolher uma direção, não é, que leve em consideração todas as fragilidades que o partido tem hoje, não é, e também com uma visão de futuro. Então,
quem for o dirigente capaz de construir esse programa e se apresentar para construir esse programa e, ao mesmo tempo, conseguir articular um time para fazer com que esse programa aconteça, é que vai ser a direção do partido. E, portanto, o PT não tem grandes divergências ideológicas de política. Você não vai achar o PT enquanto partido fazendo grandes brigas. Mas tem um pouco ela. de questão de jogo de cintura, né? Pegou mal para boa parte da população o fato de alguns integrantes do PT terem ido à posse de Maduro. É esse tipo de assunto que eu colocava. E um outro ponto, que nós estamos chegando quase ao fim, a tendência de a economia ir pior este ano, por conta de juros elevados e inflação elevada. Ano que vem é ano de eleições. Como é que se lida com tudo isso? Não, primeiro que eu acho que a economia vai melhorar, né? Acabei de ver aí uma informação importante, que é a questão do dólar. O dólar, houve um aumento muito forte do dólar, o dólar está caindo. Se o dólar cai, muitas coisas melhoram, inclusive o preço de carne, preço de óleo de comida, o preço do milho e tudo mais. E tenho certeza de que também a inflação, a demanda que existe, porque se criou mais emprego, né? Também tem uma demanda que criou mais emprego. Você vê que a China está comendo mais, demanda mais carne. Assim que funciona. Você melhora a vida das pessoas, as pessoas querem comer mais, querem vestir melhor, querem consumir melhor, e aí nós temos que produzir mais. Então é uma questão de oportunidade. Nós vamos ter um país que vai estar produzindo mais. Hoje não tem escassez de nada no Brasil. E com a produção de mais coisas, nós vamos poder abaixar o preço e melhorar substancialmente a vida do povo. Pode confiar. Ouvimos o Paulo Okamoto, que é presidente da Fundação Perseu Abramo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Uma boa noite a todos. Com vocês.